A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. O que aconteceu? Que um lugar que tinha que ser conhecido por um lugar de amor, de acolhimento, de conduzir as pessoas para Deus, acabou tendo essa impressão de que é um lugar preconceituoso, um lugar que não aceita as pessoas. O que aconteceu? Um lugar que rouba as pessoas, um lugar que oprime financeiramente as pessoas. O que aconteceu? Em 2013, essa revista, uma das mais bem conceituadas no mundo dos negócios, Forbes, listou os pastores mais ricos do Brasil. 5 dos pastores mais ricos. Em 2013, o que estava em primeiro lugar, ele tinha quase $1 bilhão. Quase $1 bilhão em 2013. A igreja começou a se descaracterizar como um ambiente de amor, de acolhimento, de evangelho, de anunciar Jesus, a partir desse movimento dessas igrejas que adoram um outro Deus. A maioria das igrejas que assumem essa forma, elas não adoram a Jesus, não adoram a Deus e mascaram a manifestação do Espírito Santo. A verdade, o Deus que elas adoram é o Deus dinheiro, é o Deus riqueza. É um movimento chamado Teologia da Prosperidade. Certa vez um palestrante falou assim numa pregação de um congresso de líderes cristãos: quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário maior. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário maior. Junto deste equívoco, deste engano sobre o que é a igreja, há um equívoco também acerca da gente. Ou fui só eu que tive vergonha de falar em algum momento que eu era evangélico? Acho que vocês também, né? Em muitos momentos a gente tem vergonha de dizer eu sou evangélico ou eu sou cristão. Como será que as pessoas veem a gente? Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, não. Cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. Vocês viram que são mais dados negativos do que positivos. As pessoas estão enxergando a gente como alguém preconceituoso, fanático, que tenta levar as pessoas à força à sua fé, alienadas. Se Jesus fizesse o milagre de transformar água em vinho, em alguns lugares não daria certo, né? Porque crente não bebe. Ficaria complicado, né, gente? E aí a ideia que você tem de evangélico é uma ideia completamente distante do próprio evangelho.
Essa faixa, por exemplo, é uma faixa engraçada e ao mesmo tempo trágica. Desencapetamento total. E olha o que está escrito, é uma igreja televisiva, famosa, tal. E olha o que está escrito, se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma, que foi vítima de trabalhos feitos na macumba, feitiçaria e nada dá certo, venha receber a prece violenta e seja liberto de toda a opressão. Desencapetamento total. Gente, preste bem atenção em mim. Se você precisa gastar a sua saliva orando ao diabo, então o Deus que você adora não é o nosso Deus. O Deus que você adora é o diabo. Porque a gente só se dirige a quem a gente adora. Jesus, quando nos ensinou a orar, disse que a gente deveria orar ao Pai, não ao diabo. A nossa conversa é com quem a gente ama, não com o inimigo das nossas almas. E dando continuidade e encerramento da nossa série de reflexões nesse mês, Amar a Deus amando as pessoas, hoje nós teremos o último episódio, o episódio 4, quando a igreja manifesta o seu amor a Deus. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, eu só preciso colocar vocês a par do contexto. Porque antes da gente conseguir entender qualquer parte da palavra, a gente precisa entender o contexto, aquilo que aconteceu antes ou depois. No nosso caso, um pouco antes. No capítulo 2, acontece uma experiência muito interessante com os discípulos. Estão no cenáculo, estão aguardando a promessa de Jesus, de que haveria uma capacitação, uma potencialização do Espírito Santo na vida deles. E no profeta Joel já havia essa promessa de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Seria jogado de cima para baixo, numa expressão mais simples de entendimento. Ele viria até as pessoas. Ele seria aspergido sobre os cristãos. E foi isso que aconteceu. E logo após essa experiência fantástica com o Espírito Santo, aquele calor que aqueceu o coração deles, Pedro, um pescador que não tinha estudado durante muito tempo, era um semi-analfabeto, começa a pregar de maneira ousada. Então, na festa do Pentecostes, que Pentecostes era a festa que celebrava as primeiras colheitas da terra, acontecem as primeiras colheitas da igreja. 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Quando o Espírito Santo vem, algo diferente acontece e pessoas se convertem a Ele. 3.000 então se convertem, se juntam às 70 pessoas que estavam reunidas. E aí vamos ler o texto que vai relatar um pouco sobre como era essa relação desses novos convertidos com aqueles que estavam seguindo Jesus. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando foi que a igreja deixou de ser igreja e passou a ser esse espetáculo circense, onde se prega apenas evidências de bens materiais, prosperidade material, e não mais um grupo de pessoas que promovem um bem-estar de uma cidade? É interessante, os estudiosos, eles entendiam que a igreja inicial, a igreja primitiva, ela era totalmente diferente dessa igreja que nós temos hoje. Nas cidades onde haviam pessoas sem lar ou empobrecidas, a igreja era o lugar que oferecia caridade e esperança. Em outras cidades onde chegavam forasteiros e estranhos, a igreja era o lugar que abrigava essas pessoas.
Em outras cidades com alto índice de órfãos e viúvas, a igreja significava um novo conceito ampliado de família. Venha ser parte da nossa família. Isso tudo eu estou falando no início, logo no início. Cidades que passavam por violências étnicas, a igreja era uma base de solidariedade social. E olha que interessante. Algumas cidades do Império Romano, que sofreram fortes epidemias, incêndios e terremotos, quem socorria os acidentados eram os cristãos. Os cristãos apresentavam serviços de socorro baseados em compaixão e misericórdia. Esse cara é um sociólogo e professor de religião comparada. Olha que interessante que ele escreveu nas pesquisas que ele fez. Em vez de fugirem das pragas, os cristãos no Império Romano corriam para elas. Com isso, eles geravam uma nova cultura capaz de tornar a vida muito mais tolerável para as pessoas nas cidades do Império Romano. Pensa comigo. Antigamente, a igreja era um ambiente de novos começos. Quem morava em qualquer cidade que houvesse uma igreja, essa pessoa do Império Romano sabia, ali é um lugar de novo começo. Seja eu forasteiro, seja eu alguém que está vindo de um outro país e não está sendo bem recebido aqui, seja eu que perdi minha família, ali é um lugar de novo começo. Hoje, nós estamos sendo isso. E talvez a pergunta mais difícil: como que nós vamos conseguir fazer uma mudança nesse nível? Com uma saúde bastante debilitada e preocupado com o destino da sua família, um pai chamou os seus filhos e fez uma pergunta: meus filhos, o que é mais resistente? Uma vara ou um graveto? Os filhos se olharam, sem entender a pergunta do idoso pai, pensando que ele estivesse variando das ideias. Percebendo a dor da dúvida estampada no rosto de seus filhos, o pai fez o seguinte pedido: cada um deles deveria ir para fora da casa e trazer uma vara na mão. E os filhos fizeram, apesar do inusitado pedido. Quando todos estavam presentes, o pai pediu que cada um quebrasse, sem receios, a sua própria vara. E eles cumpriram, sem dificuldades, o desejo do pai. Em seguida, o pai pediu que juntassem todos esses pedaços, as varas que haviam se transformado em gravetos, e pediu que o filho mais velho ajuntasse todos os pedaços das varas num único feixe e partisse de uma só vez todas elas ao meio. Apesar da sua altura, da sua força, do seu vigor, o rapaz não conseguiu sequer estalar aquele monte de varas que estavam juntas. E diante dessa cena, o pai chamou a atenção de todos os filhos. O que é mais resistente? Uma vara ou um graveto? E o próprio pai tratou de responder: nenhum e nem outro. Pois os dois, enquanto estiverem sozinhos, são frágeis. E concluiu dessa maneira: as varas representam cada um de vocês. Se cada um pensar somente nas suas próprias necessidades, todos vocês serão fracos e fáceis de se quebrar. Mas se todos se mantiverem unidos, por menor que sejam, como os gravetos, vocês serão fortes o suficiente para vencer todas as adversidades. Há uma frase atribuída a Einstein, não sei se é verdadeira, mas é atribuída a ele. E olha que interessante. O que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em uma comunidade. O melhor de cada um de nós, ele só se torna evidente quando a gente está em comunidade, quando a gente está tendo a experiência de viver, de participar. Porque quando estamos sozinhos, nós somos fracos. Mas quando juntamos as nossas fraquezas, nos tornamos fortes. E é interessante que esse momento histórico em que a igreja deixou de ter essa relevância nas cidades, a igreja está justamente fazendo isso, enfraquecendo a consciência de cada um de nós. Porque o que é enfatizado é o individualismo. Tudo gira ao redor de cada um de nós. É cada um por si e Deus por mim. Os outros que se explodam. Eu estou fazendo a minha parte.
Você percebe que até as nossas expressões de fé são expressões individualistas. Meu Deus, minha fé, minha bênção, eu. Nós somos uma série de varas frágeis, em vez de sermos um feixe de gravetos. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? Cada um pensar apenas nas suas próprias necessidades, disse o pai para os seus filhos, todos vocês serão fracos e fáceis de se quebrar. Mas se vocês se mantiverem unidos, por menores que sejam, como os gravetos, vocês serão fortes o suficiente para vencer todas as adversidades. Quero pedir que alguém leia para a gente os versículos 42 a 44 do texto de Atos 2 que nós lemos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vocês percebem? O movimento do Espírito na igreja, há um movimento muito interessante gerando um senso de comunidade. São pessoas diferentes, homens, mulheres, escravos, livres, gente que tinha negócio próprio, gente que era trabalhador, gente educada, que sabia ler, gente que não sabia ler. Diferentes pessoas. Começou com 70, orando naquele cenáculo. Quando o Espírito Santo veio, chegaram 3.000 de uma tacada. 3.070 pessoas que começaram a ser conduzidas de uma forma a pensar igual, sentir igual e transformar a realidade ao seu redor de maneira igual. As expressões, eles participavam do ensino dos apóstolos e da comunhão envolvia isso. Enquanto eles aprendiam, eles colocavam em prática. Eles ouviam dos apóstolos, aqueles que tinham vivido com Jesus, aqueles que tinham caminhado lado a lado com o Mestre, tinham visto a sua morte e a sua ressurreição, e por causa dessa ressurreição eles estavam animados em continuar a tarefa e o propósito de Jesus para a igreja, e por isso eles então viviam de uma maneira intensa. Não sei se vocês perceberam a dinâmica. No templo e nas casas.
Eles não estavam restritos ao ambiente religioso. Eles viviam diariamente essa experiência, essa vivência. E o versículo 43 é interessante a expressão: todos estavam tomados de grande temor. Não apenas esses 3.070, mas toda a cidade estava sendo chacoalhada com essa presença que estava provocando uma mudança. Percebam, enquanto as igrejas atualmente estão enfatizando o individualismo, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero a minha bênção. Vem participar do desencapetamento total. O Evangelho se propõe ao quê? Vamos nos juntar para provocar uma mudança, para sinalizar o amor de Deus de uma maneira diferente. Estudiosos do comportamento humano identificam dois poderosos formadores de um grupo. O que faz pessoas diferentes se tornarem um grupo? Tem duas questões. Ou a gente identifica um inimigo em comum e a gente se junta para vencer esse inimigo em comum, aliás, ou nós temos um objetivo em comum. Você navega nas redes sociais, né? Volta e meia, você já viu isso. Tem lá uma postagem assim: os bancos não querem que você saiba disso. Já viu isso? Esse é o nosso inimigo em comum. Quem? Os bancos. Então eles estão contra a gente. E o que você faz? Você clica para saber o que está acontecendo. Os médicos não querem que você saiba esse segredo. É o segredo de alimentação. Você vai secar tomando Coca-Cola. Você vai clicar lá. Percebe? Como isso é muito usado hoje em dia? Os inimigos. As igrejas televisivas, ou que falam da prosperidade, eles encontram o inimigo em comum. Quem é o inimigo em comum? É o diabo. O diabo não quer que você seja feliz, o diabo não quer que você seja próspero, o diabo não quer que você tenha saúde, o diabo não quer que você seja bonito. Por isso a expressão feio feito um cão. Quem é o inimigo? O diabo. Então vamos nos juntar contra ele. Ok. É uma maneira da psique humana, da psicologia humana funcionar. Nós nos ajuntamos ao redor de um objetivo em comum. Nós vamos destruir esse inimigo. Mas o problema é que quando o inimigo é vencido, a gente se dispersa. Agora, se há um objetivo em comum, esse objetivo em comum, ele leva mais tempo para fazer a gente deixar de ser indivíduos para ser um grupo. E aí, quando a gente se torna um grupo, a gente começa a se unir e fazer uma mudança incrível. Qual era o objetivo dessa igreja no início? Era ser próspera? Eles nem faziam campanha de prosperidade. Era o quê? Era ajudar as pessoas que estavam precisando de ajuda. Gente que não se sentia amada, acolhida. Eles tinham um objetivo em comum. E fariam isso por quê? Porque eram bonzinhos? Não. Porque eles entenderam a graça de Deus na vida deles. E eles queriam sinalizar essa graça. Mas eles entendiam que enquanto eles fossem varas, eles seriam fracos. O que eles precisavam é se juntar para ser um feixe. E como feixe, eles poderiam fazer uma diferença mais intensa. Você lembra que eu falei no início que nas cidades do Império Romano, a igreja, os cristãos é que sinalizavam alguma diferença, palavras de esperança para aqueles que estavam sem lar e empobrecidos, gente que chegava de outros lugares, não tinha onde ser acolhido, a igreja acolhia eles, a igreja dava oportunidades, a igreja combatia as epidemias, as pestes, a igreja estava lá, tentando mudar uma realidade triste. Isso era movido por esse profundo anseio da graça. Quero que alguém leia os versículos 45 a 47, por favor. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vocês perceberam?
não sei quantos aqui sabem, nós temos um grupo pequeno que se reúne à terça-feira, um grupo pequeno que se reúne à quarta-feira, um grupo pequeno que se reúne na sexta-feira e 2 grupos pequenos que se reúnem nos sábados. Agora em setembro vamos começar mais um grupo pequeno que se reunirá domingo pela manhã e temos aí orado por mais 2 a 3 grupos pequenos. Por que a gente faz isso? No grupo pequeno de sexta-feira, nós temos alguns frutos que estão aqui com a gente, outros que ainda não estão aqui, e no tempo certo haverão de estar. Mas esse grupo pequeno tem um grupo de Zap Zap, como o grupo de terça-feira tem, o grupo de Zap Zap, os grupos de sábado têm o Zap Zap. E uma das famílias que está no grupo pequeno, mas não está aqui com a gente, a esposa, uma das esposas, fez o seguinte comentário no grupo do Zap Zap, falando da relação das mulheres. Nossa, que coisa mais linda, a maneira como vocês se tratam, como vocês se lidam. Não tem briga, não tem rixa. Uma até ganhou o apelido de Vidinha. Que coisa mais delicada. Pena que eu não estou podendo ainda fazer parte disso. Mas assim que der, eu vou conseguir um horário e vou estar com vocês. Eu acho que isso resume muito bem o que o Espírito Santo estava fazendo aqui e ele já está fazendo aqui em nosso meio. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo começa a agir no meio da igreja, a igreja cai na graça de todos. A gente não precisa forçar, vocês entendem? A gente não foi chamado por Deus para fazer alarde, a gente foi chamado por Deus para fazer diferença. É só isso. No templo e na casa, partiam o pão, eles viviam esse amor na prática. Percebam que na leitura diz assim, não diz que eles venderam todos os bens e propriedades. Porque isso é muito interessante. Cristianismo não é comunismo. Não quer dizer que tem que vender e todo mundo tem que ganhar igual. Os conhecimentos são diferentes, as oportunidades são diferentes, mas um cristão que é tocado pelo Espírito, ele percebe que ele pode contribuir de alguma forma. Calvino falava isso de uma maneira muito interessante. Ele falava que a graça de Deus é sinalizada tanto na vida de ricos quanto na vida de pobres. E olha que interessante, ele fala assim, quando um rico se dispõe a colocar aquilo que ele tem ganhado por causa da graça de Deus para abençoar pessoas, ele sinaliza aos irmãos mais carentes de que Deus está atento às suas necessidades. É uma verdade. Mas olha o que Calvino falou também. Da mesma forma, os pobres sinalizam a graça de Deus aos mais ricos. Porque os pobres ensinam os ricos que a riqueza deles não é determinante para o sucesso ou para o bem-estar deles. Assim como os pobres esperam pela bondade de Deus, os ricos devem aprender com os pobres dessa mesma forma. Vocês entendem? A gente está caminhando junto. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todas essas varas. O que diferencia é que a gente tem que estar caminhando junto para mudar uma realidade. Porque igreja que não muda a cidade não é igreja, é clube religioso. Tem sede própria, tem mensalidade, tem eventos. Então vamos fechar, porque a gente não sabe fazer evento tão bem quanto o clube. Ou a gente faz aquilo para o que a gente foi criado, ou então a gente fecha as portas. No templo e nas casas, se relacionando e vivendo a fé comunitária. E nessa maneira de viver a fé em Deus, o amor de Deus, Deus era louvado, versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E qual era o resultado disso? Alguém lê para mim o final do versículo 47, logo depois de louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E todos os dias sentaram o Senhor em Deus, aquele que se havia salvado. Quem que a igreja salvava? Ninguém. Quem que levava as pessoas à igreja? Deus. Quando? De quanto em quanto tempo? Todo dia. Porque todo dia o povo vivia o amor de Deus.
Tá claro isso, gente? Pastor, qual que é o nosso papel como IPI Mogi? A gente vai fazer um evento de desencapetamento total? Não, não vamos fazer isso. Então vamos fazer 7 semanas de prosperidade, de bênção, de cura? Não. O que nós temos que fazer como IPI Mogi? Viver a nossa fé. Culto não é lugar de você fazer a sua fé. Culto é lugar de você celebrar a Deus, celebrar o que Ele tem feito na sua vida, porque o culto acontece na segunda-feira de manhã. Você louva a Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua vizinhança. É lá que você presta culto a Deus. E quando você vive uma vida de louvor a Deus, Deus traz as pessoas para a igreja. Igreja não é movimento religioso e nem pode ser. Último vídeo da noite. Quero que você preste atenção. Se nós somos uma vara é frágil, fraca, ela é quebrada facilmente. Mas se nós nos juntamos, nós podemos fazer alguma diferença. E às vezes é uma diferença pequena, simples. E eu quero mostrar para vocês. Darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deine Eimer leihen. Wäre das möglich? Mein Eimer? Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer? Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke. Nicht schlecht. Ja? Probieren wir noch mal was anderes. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day we don't look away from the wings of humanity today. Cause this life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Only pictures and numbers you see, if you don't mind. Like every day, close your eyes and go to bed. What would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day, don't look away from the wings of humanity today. Cause this life is too short to waste a chance. Danke für den Eimer. Schönen Tag dir noch. Ciao.
pai disse aos filhos: se vocês se mantiverem unidos, por menores que sejam, como os gravetos, vocês serão fortes o suficiente para vencer todas as adversidades. A igreja deixou de ser relevante na cidade a partir do momento em que não quis mais sinalizar o amor de Deus a um mundo caído, buscando mais o dinheiro do que outra coisa. A gente viu nessa noite que a religião evangélica procura enfatizar essa questão de prosperidade individual, desencapetamento total, vamos vencer o mal. Vimos também que há uma ênfase exagerada numa espiritualidade egocêntrica, tudo girando em torno de mim, meu Deus, minha fé, minha bênção. Mas nós vimos que desde o início a igreja sempre esteve disposta a mudar a realidade social, sendo agente, inclusive, em meio a catástrofes, em meio a crises. E vimos que quando a gente se dispõe a viver a fé de maneira comunitária, guiados pelo Espírito, nós provocamos uma mudança intensa.